Agora vais descobrir assim, boa tarde, bom dia, boa noite. Mas já Já está! está. Já estou no podcast? Na Babujinha de uma Startup, com David Olim. É o podcast da premiada Foot R, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1, lift off. Bem-vindos a este fantástico podcast da Futear, em que a premissa é nós contarmos um pouco do nosso dia-a-dia enquanto startup premiada, uma das mais promissoras de Portugal, no fundo, muitas coisas que temos para partilhar. E eu sou David Olim e o Baltazar Souza. Presente. Somos os co-founders, que é o nome fancy para cofundadores de uma empresa que faz desenvolvimento de muita coisa, principalmente na inovação. Baltazar, primeiro, o que é que tens a dizer sobre isto? Pá, não sei, eu ainda continuo aqui a pensar como é que eu cumprimento as pessoas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, agora sim. O que é que eu acho? Acho que sim, acho que está-se aqui a repetir isto, para ver se corre melhor do que a primeira vez. E vamos ver como é que isto corre, ou não. E vamos ver. Obrigado, Baltazar, foi muito pertinente esse comentário. Verdade, esqueceste de dizer que eu sou o opinador. O Baltazar está na qualidade de opinador e é importante porque ele vai dar opiniões sobre coisas que a gente ainda não sabe bem o que é. Resumindo, o que é que acontece aqui? Eu tenho uma folhinha, basicamente diz-me uma espécie de guião, mas não tem muitos pontos, portanto vamos ter de improvisar aqui a meio. O podcast chama-se Na Babujinha de uma Startup. Porquê? Porque basicamente queremos muito apelar aos regionalismos e ao facto de sermos da Madeira. O próprio primeiro episódio não sabíamos se chamávamos piloto ou piloto. Mas se calhar dizemos com sotaque. Piloto. É mais fixe. Piloto, não me soa bem. Piloto, não soa bem. Não soa Por bem. acaso isso é isso aqui. É tipo Filipe. Tipo Cipatila. Filipe. Parece que estás a puxar qualquer coisa que não é suposto. E então basicamente é isso, porque vamos falar principalmente para o pessoal que é do continente. Vão perceber que se calhar vai ser melhor com os géneros. Aqui o fundo mexeu-se. Não sei isto quê. é inteligência artificial. Ok. Vamos ter o nosso inteligência artificial a trabalhar a qualquer momento. Okay. Nós temos uma espécie de imagem que está muito profissional. Isto é aleatório para toda a gente, mas tem a sua piada. Depois aqui também temos uma cena que tem imagens que explica mais ou menos o que é que a gente faz. Se calhar começa-se por isso. Mas esqueceste do principal, nós vamos fazer este podcast porque nós temos muitas conversas no escritório que não lembrar ninguém durante as horas de trabalho também, aquilo, teoricamente, e vamos tentar também falar um bocado sobre isso, sobre o ambiente familiar ou não familiar, depende também com as pessoas. Não, até porque isso acontece com alguma frequência, principalmente quando era suposto a gente estar a fazer coisas produtivas e damos por nós a ter estas conversas que não lembra efetivamente a ninguém. Tanto que hoje tivemos a hipótese hoje, quando for emitido isto, tivemos o pessoal da televisão a filmar o nosso escritório e eles, quando estiveram no nosso, perguntaram ou disseram para fingir que estamos a trabalhar. Mas isso não é normal, não é natural. Não é natural. Não, então o pessoal já sabe. Não, pode ser. Hoje de manhã tinha algum trabalho a fazer e quando dei por mim, estava a ver quanto é que custa um Lamborghini. Cheguei à conclusão que podemos ter um Lamborghini por 34 mil. Não é caro. Como é que consegues um Lamborghini? É um trator. Pode ser. E pronto. Qual é a logística? É um Lamborghini. Certo. O perfil do Tinder fica dono de um Lamborghini. Não tens de dizer qual é. Mas a seguir, se atualizar as fotos de perfil. As fotos de perfil com o carro. Fica mais tático. Ou então usas só o logotipo do carro à frente, a marca à frente e pronto. Não, isso é porreiro. Siga o Baltazar por mais dicas de como ter um Lamborghini por 34. Não, isso é fixe. Já temos a dar dicas úteis. Já. Se calhar criamos a rubrica do Baltadix já. Não. Isto vem com o tempo. Ok. Então, Baltazar, o que é que a gente aqui diz que a gente tem de explicar o que é a Futear? Queres explicar tudo? Não. Então, está ali a foto no meio, expliquei tudo. Por acaso, eu hoje expliquei para a TV
o que é que a FUTEAR fazia numa visão muito de engenheiro. By the way, sou engenheiro e o Baltazar também. E o que é que acontece? Expliquei, tipo, bem entusiasmado, e acaba e ela diz, tudo bem, David, mas pode repetir outra vez, mas para toda a gente perceber. E eu senti isto, é que eu falo coisas, tipo, muitos estrangeirismos e acabo por não passar a mensagem. Portanto, vou simplificar, ok? O que é que a FUTEAR faz, meus amigos? Traz uma nova realidade, dá uma nova dimensão, neste caso ao desporto. A nossa premissa é juntar o melhor das tecnologias emergentes como realidade virtual ou aumentada e aliá-la ao desporto em direto. Como é que fazemos isto? Basicamente conseguimos criar estádios nas casas das pessoas. Efetivamente nós conseguimos não só juntar a informação em direto e transformá-la numa espécie de ambiente dinâmico que depois as pessoas podem apostar, as pessoas podem divertir-se, ter mini-jogos. Baltazar, queres falar sobre os mini-jogos que nós temos na FUTEAR? Posso falar sobre os mini-jogos Mas com que tanto não vou dizer, entusiasmo, mas não. bem, coisa, eu sou parte da equipa de programação, logo quando falam de trabalho, eu, como qualquer programador, sinto-me muito contente com o seu trabalho. E então, sobre mini-jogos do Eu FUTEAR, acho que isso é a cena fixe. ser programador, não? Não, o pessoal que é programador não gosta no geral de socializar, não. E de ser programador também, no geral. Não, programador é fixe. Então, lembra-te das palavras de um grande mestre do futebol português. Ok. Um programador. Programador. Como Terrível. os jogadores, joga com a dor. Este aqui vai haver tipo legendas e vai ter de haver uma legenda para isso. Talvez, e mesmo assim talvez. vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Tá bem. Porque é verdade, Baltazar, aquele mito que os engenheiros não são sociáveis. Depende do engenheiro. É quase tudo. Do Vamos ser engenheiro. sinceros, Baltazar. Depende diz do a verdade. engenheiro. Depende do Diz a engenheiro. Então, pois é. Metes a coisa da engenharia, certo? Tens informática. Informática. De informática tens muitos. Já. Tens civil, de civil tens muitos. Sim, pessoal de civil até mais social. E então, pronto, vês, depende do engenheiro. Ok, as informáticas. Depende de qual é o que ele está. A informática no geral é Depende do que ele complexo. está. Se ele aqui é, deve ser social. Se ele é programador, não é social, de certeza. Exato. É, Exato, ok, chegamos lá. Claramente. Porquê? Porque voltando, programador, não há tempo. Terrível. Onde é que está aquele autocolante a dizer bateria? Social battery quase nulo. Isso é o tipo de coisa que não funciona no podcast, porque tinhas de Pois. mostrar, tens de ser altamente descritivo. Pois. Tens de dizer Não e tem. tens de. O pessoal tem de imaginar que é um autocolante que tem uma espécie de bateria, não é? Sim, E esse aqui tem tipo a bateria com o pai no 1% ou no 2%, eu acho. e ele diz que a barrinha de socializar está vazia. É isto, pá, não é? Acho que sim. Não, acho que sim, tens de ser descritivo, pá. Acho que sim. Não estou a lembrar agora, mas é qualquer coisa assim. Espera aí, perto. Mas também não ia conseguir mostrar. Porque também mostrava aqui. Mas não isto ia tem a chegar nossa lá. assistente virtual aqui, isto parece coisas aqui. Não, se calhar. Isso dá um extremeleco só. Não. Então, outra das coisas. Pá, queres Vamos falar fazer. sobre temas mais relevantes do podcast? Eu, tipo, quando estás a falar comigo, eu olho para ti, olho para a câmara, olho para o universo. Caríssimo, como é que tu fazes? Tu olhas que isto para o é- universo. Não, a cena fica mais Tô- humana se não olhares para a câmara, mas imagina, queres fazer um anúncio muito importante, ok? Tu olhas para a câmara, é tipo como se Mas tivesse isso olhar é boa. no- Sabes que às vezes tu estás a fazer, as reportagens no noticiário e as pessoas olham assim fixamente para a câmera e não queres, Tu aquilo é não estranho. sentes, não sentes a imersão. Não, O só contacto estranho, visual. só estranho. Porque se a gente tivesse um teleponto, era assim que ia ter. Porque ia estar a ver, ia estar a passar as. Mas eu acho que eles têm uma luz a apontar para o lado da câmara, Não é, não é. não para o centro da câmara. Mas vai bater ao mesmo, que é tens de olhar nos Para olhos um do lado, sim, telespectador, para algum lado. que não é o caso. Até Não é o porque caso. isto assim vai estar só áudio. Portanto, temos de entrar nos ouvidos do Exato, espectador. até podes olhar para todo lado. Nós sim, nós Que sim. nem sequer posso, é que eu nem sequer precisava de ver vestidos. Sim, o pessoal se calhar não ia Ok, gostar, ou ia ok. gostar, mas sim, podíamos. Isso é Não. uma coisa. É isso que tu queres para a tua vida? É fazer Não, podcast? podcast não. Talvez aqui isto ia ser tudo transmitido. Oh, Com estes problemas a acontecer. problemas técnicos. E achas que isso. É que ainda não opinaste sobre os engenheiros não serem associados? Eu disse, o opinião, depende do engenheiro. Às vezes, não, olha, não estão. A produção não está a gostar deste tema. Então vamos falar de temas A muito produção mal. está a censura está a cair em cima. Não, isso é fixe. Até porque o objetivo disto é a produção intervir no podcast
Portanto, estejam à vontade para qualquer momento que Duarte... pega, Matheus. Temos bolas para oferecer àqueles que forem mais ativos. E não podes jogar para ali para a não, criança. porque estraga a cena toda. Vai haver problemas. E então vamos fazer algumas rubricas. Deixa eu ver o que aqui tenho aqui mais. Que é, além das rubricas que vamos fazer, em que nós vamos falar que é a parte mais menos dinâmica da coisa, vamos ter rubricas em que nós vamos ter pessoal comum a usar realidade virtual e aumentada. E temos uma televisão aqui ao lado que vai depois mostrar o que é a reação dessas pessoas e o que é que elas estão a ver. Ou seja, vai ser uma forma dinâmica de termos pessoal a experimentar pela primeira vez realidade virtual ou realidade aumentada. Por isso é que nós não temos à nossa frente uma série de coisas, não só um prémio da PlayStation que nós ganhamos em tempos, como um troféu, aquilo é o quê? De uma gala da Startup Madeira, não foi? Que já não me lembro, foi altamente isso que eu temos também os óculos da Apple, dos Apple Vision Pro, que é basicamente uns dispositivos que nem sequer estão disponíveis em Portugal, estão disponíveis em alguns países apenas da Europa, mas são basicamente uns óculos altamente exclusivos, pois é preciso pagar 3.500 euros para ter a experiência que eles trazem para quem efetivamente os usa. E nós vamos dar a hipótese a quem nos ouve e a quem nos vê, e basicamente a toda a gente, de experimentá-los e nós mostrar o que é que essa pessoa está a ver e também perceber o que é que isso vai, como é que ela reage a este tipo de tecnologias. A vantagem disto é que também vamos ter outros momentos com convidados especiais. E não sabia, falaste tanto dos óculos, não falaste do ovelho. E tem também uma ovelha no nosso cenário. Porquê que tem uma ovelha no nosso cenário? Porque tem uma ovelha que não é a Choné. Okay? Não é. Que a ovelha tem uma particularidade de ser o nosso primeiro jogo. Porquê? Porque a nossa primeira empresa, a Addobesware, começou em 2013. 13. Está-se a ficar velhos. Estamos a ficar velhos. Mas estes cabelos brancos também têm devido a algum lado. Exato. Foi registrado em 2014. Que já foi há 10 anos atrás. Não vamos falar de contas disso. Foi o ano passado. Mas é fixe, a gente abriu a primeira empresa com 24 anos. Pobres inocentes. E o que é que numa sala que cheirava a plástico. Numa sala da Universidade da Madeira que cheirava a plástico. Estava cheio de legos. Porque estava cheio de legos. E então nós decidimos que poderia ser um bom início, que era, nós somos engenheiros, estávamos na altura a tirar o curso, e gostávamos de jogar muito, passávamos se calhar demasiado tempo a jogar, em vez de ir às aulas. Baltazar, não sei se queres comentar isso, os jogos não, que a minha mãe pode ouvir e essas aulas sempre, bem do Baltazar. Eu por acaso disse à minha mãe sabe que eu faltava muitas aulas. E acho que ela está contente contigo. Eu acho que sim, mãe. Mãe gosta de mim, não gosta. Ela não ia me mentir, acho que fica mal. Mas, mãe, se está a ouvir isso. Eu ia sempre às aulas. Não ia. Mas sim, mas a verdade é que o nosso primeiro foi um tutorial do FIFA. Isso é fixe, por acaso. Queres contar essa? A nossa primeira aplicação, antes de fazer um jogo, foi mesmo uma aplicação chamada FIFA 14 Tutorial. Fogo, a nível de branding, de naming, chegamos a 50 mil, fácil. Conta, Baltazar. Problemas. Eu queres que eu conte a solução? Fogo, tu ainda não No contaste, instante, a gente, chegamos a coisa e sabem que o pessoal, quando marca gol... Antes. Que era porque é que a gente fez isso. Continua. Ok. Estava meio baralhado, já me lembro também. Já foi há 10 anos atrás. Não, é mais básico do que isso, que é, nós compramos uma licença do Android de 30 euros, com investimento que era vitalício. Que era vitalício, exatamente. Certo. Porque queríamos ter qualquer coisa lá na loja. E então, jogos, estava complicado encontrar um engine decente na altura. E então pronto, fomos fazer o tradicional aplicação com um vídeo que é a FIFA 14 Tutorial, mas só dava as celebrações. E as fintas, não era? Era fintas e celebrações, e dávamos a combinação de analógico com os botões que... Tanto em PlayStation como em Xbox. Por acaso era? Estavas à frente do tempo. Estávamos. E então basicamente era uma aplicação em que basicamente o pessoal só fazia download
e depois tinha acesso às celebrações. E nós tivemos uma série de downloads, 50, 60 mil. Mas foi em pouco tempo, aí um mês. Foi rápido, foi uma semana, foi Foi bom. menos, exato. Foi 50, talvez mais. E aquilo até que. Não, e a cena mais fixe é que a gente foi a seguir pesquisar na internet como é que podíamos rentabilizar aquilo, porque estávamos a ter imensos acessos do mundo inteiro. E o que é que aconteceu? Foi, e outra vez, fizemos um investimento de 30 euros, não mais do que isso. A aplicação em si, até foi a gente a copiar um vídeo do YouTube de fazer crop para depois aparecer lá. E depois o que é que aconteceu? Nós metemos Na altura, publicidade. a gente precisávamos do nome da empresa, então surgia o Dobbs Enterprise. É verdade. Não sei. Por causa do GTA V. E quase a gente assim. Porque havia Trevor Enterprise e então achamos que Dobbs Enterprise funcionava bem. Spoilers, não funcionou. E o que é que aconteceu? Então publicamos na loja, tivemos mais de 50 mil acessos, na boa, mais de 50 mil downloads só em Android, em menos de um mês de certeza. Mas Não, duas foi. semanas, Isso é que aquilo ficou 3. No final do ano, mais ou menos, estava-se com 500 mil downloads sem publicidade. No sem fim nada. do ano? Final do Foi ano. um ano inteiro. Não, a gente fizemos isto em setembro, outubro. Então em 3 meses. Ok. E estava a correr tudo bem, nós dissemos, uau, isto é bué da fixe, porque toda a gente pode lançar uma aplicação E chegar a 500 mil pessoas. e chegar a 500 mil pessoas facilmente. E não sei porque é que não há mais gente a fazer. Spoilers, porque nós estávamos a usar o nome da FIFA e estávamos a usar o 14 e o nome tutorial. Depois recebemos uma caixa da própria FIFA a dizer assim: pessoal, vocês não têm o direito nem para usar as imagens, nem para usar o nome, nem para usar logotipos, para nada, basicamente. Portanto, vocês têm de entrar a aplicação. E eles acabaram mesmo com a nossa conta. Foi. E aí veio, sei, Dobbs Enterprise para Dobbsware. Sim, ou seja... Mas o FIFA já não vai. Gente. Já não vai FIFA. O que é que aconteceu? Depois, basicamente, fomos para aquela parte de juntar o nome da empresa e queríamos criar a empresa, mas não sabíamos bem o nome. E então fomos para a cantina da universidade, que é onde se define todos os nomes de empresas, Sim. para, claro que um aspecto internacional, a Dobbs. Mas porquê Dobbs? Porquê Dobbs, Baltazar? Queres explicar tudo? Pá, porque existe. Estão a ver não sei, o nosso logotipo não está aqui, por isso é difícil de explicar. Mas pronto, o nosso logotipo parece uma mosca. Não, isto é do Futear. A produção está a apontar, em caso de coisa, mas isto é do Futear. Estamos a falar da primeira, que é a Dobbsware. O nosso logotipo tem tipo um bonequinho que abre a boca Está e a acontecer fecha. coisas aqui. E parece, por acaso está, não sabe. Não é nada disso. É o destabilizador. Tens de estar concentrado. E então o que acontece foi, nós arranjamos aquele inseto da Austrália que parecia-se e chamava-se Dobbsfly. E então foi assim, estás a mentir, não foi? Dobbsware é David Olin e Baltazar Souza e o Air para enfeitar. E feito. É porquê? Porque o Wear dava um aspecto mais internacional. Muito mais internacional. Wear, Dobbsware. Mas a seguir a gente não tinha tipo nada de relevante. Não, para- e Olin e Souza parecia que ia se fazer para a Construção Civil. Também não é muito bom. Podia ser. E foi assim que criamos o nome da primeira empresa decidido na cantina da universidade. Que depois percebemos que ao fazer aquele FIFA 14 tutorial que foi bloqueado e ficamos sem conta, tínhamos que criar uma série. E foi aí que começamos a desenvolver jogos e é aí que entra o velho, que é, fizemos uma espécie de Frogger, não é? Sim. É o Frogger. É. Foi inspirado no Frogger. O que é o Neste momento, Frogger? para as novas, estava do Crossy Road, que veio depois. Que veio depois. Que veio depois. Que é o Crossy Road. Não, mas o Crossy Road também não é. É basicamente uma ovelha que tenta atravessar a estrada. É isto. Basicamente o nosso entretenimento era, quando o pessoal fosse à casa de banho, garantir que aqueles 5 minutos eram passados a atropelar ovelhas. E a seguir ganhava-se com o tempo. Quanto mais linhas de estrada se passasse, melhor. E a coisa correu bem, principalmente no mercado chinês, onde nós tínhamos centenas de milhares de downloads associada ao jogo que nós criamos. E aí a FIFA já não Já não foi. O nome também é nosso. E o nome era nosso. E a coisa correu bem, principalmente porque nós tínhamos o jogo que nós tínhamos criado na cantina da universidade e a certa altura conseguimos monetizar o jogo. Ou seja, conseguimos implementar Google Ads
e cada pessoa que jogava nós ganhávamos parte do dinheiro. Incluindo depois a cena escalar, Baltazar, para o prémio da PlayStation. Sim, mas não queres falar sobre o Start Now? Se calhar mais para a frente, isto está muito formal, Baltazar. não Está pode muito ser. formal. Tá a dizer, Baltazar fala sobre nesse- sermos uma empresa da Madeira e o que fazemos. Isto já falamos que somos da Madeira. E o que é que achas de sermos Acho da que eles Madeira? também não estão pelo sotaque. Por acaso era spoilers. Não sei se o pessoal notou pelo sotaque. Parece que quando este ano no Web Summit, normal, vinha pessoal do continente falar comigo e ei, sotaque, és da Madeira. E eu, epá, como? Não é que sou da Madeira. Como é que descobre? Mas skipar já para essa parte. Então, Baltazar, como é que foi o Web Summit este ano? Só para Cansativo. contexto, nós fomos, desde a primeira edição até agora, nós fomos 5. E a primeira edição foi para 2016. E não fomos sempre. Fomos. Não, tu foste em 2017 e depois só voltamos a ir em 2019. Não, mas houve um ano que não houve, foi Covid. Fomos ao Que online. foi em 2020. Não, mas não só fomos, como fomos... Não te lembras do teu primeiro Web Summit? O meu primeiro Web Summit foi altamente, exato. Nem só foi isso, como o meu primeiro Web Summit é quando o Paddy, que é lá o CEO do Web Summit, está no palco e diz assim: mas pessoal, nós temos de agradecer a todos, os principais. Ninguém sabe que ele era tipo o Altice Arena cheio, na altura nem era Altice Arena, era o Pavilhão Atlântico. Não, era Pavilhão Atlântico, ainda é Pavilhão E não Atlântico. foi dessa vez. Ok. Sim. E eu estava com outras duas empresas da Madeira, do Citizen On e a Walkme, o Inácio e a Lígia. E a certa altura o Paddy diz assim: isto só é possível aqui, tipo, isto tudo cheio, 60 mil pessoas no pavilhão, graças a vocês. E a gente, ok, porra, toda a gente diz isto, clichê. Então, nós queremos, principalmente vocês, empresas portuguesas que venham ao palco. E a gente estava tipo lá em cima, estávamos balões, estávamos na outra ponta do pavilhão. Então, convido todos os empreendedores, não, todas as startups portuguesas a vir cá, porque temos uma surpresa especial. E a gente, tipo, era a primeira vez lá no Web Summit, pensamos, fogo, isto é espetacular. Então, atravessamos, tipo, a correr o pavilhão inteiro, só para chegar ao palco. Quando chegamos ao palco, tipo, qual era a surpresa? Confetis por todo o lado. Mas eu lembro que foi fixe, porquê? Porque a certa altura a gente tinha uma série de selfies com o Paddy. E então o pessoal está todo de um lado para o outro. E na nossa, então, resumindo, na nossa primeira edição do Web Summit fomos ao palco principal. Não se dizer que não fomos tipo apresentar mesmo, fomos só ao palco. Sim, porque mas tipo, deste ano, na apresentação do Web Summit não houve nada. ele não chama ninguém a palco. Não, foi o Carlos Moedas. Ok. O Mas eu não houve. Montenegro. Espera, mas foi o filho do Will Smith? Não, o filho do Will Smith. Não, vi. foi o gajo que canta Lucky, o Pharrell. Pharrell Williams, não é mau. Que eu descobri que ele viveu com bastante dificuldade porque ele só tinha 5 pares de Vans para a semana. E ao contrário dos amigos deles que tinham Jordans. E então ele estava a contar a história triste da infância dele, que ele sentia-se rebaixado. E pronto, não sei bem, pronto, Espera, foi isto. mas qual é a Ainda cena? bem, o silêncio que tu fizeste foi o silêncio que houve lá. Não, eu vejo isso. E como- havia momentos que ele te dizia qualquer coisa e olhava para a plateia, à espera que a plateia reagisse de alguma maneira, mas ninguém sabia como reagir àquelas coisas, ninguém estava bem quieto. E Mas porquê que ele pronto, estava lá? Ele tem alguma empresa? Alguma startup? ele trabalha para Louis Vuitton, ele é Louis designer. Ana, como é que estás dele dizer Luís Vuitton? Ah, não Terrível, posso. não é? Não posso. Luís Vuitton! Ah, Há lá. cenas menos. Querias mas que eu ok. dissesse O que é que como? achas do Luís Vuitton? Mas sim, mas basicamente ele é designer lá. O Porque designer. ele, segundo o que eu me lembro, ele tinha umas sapatilhas que eram pretas e ele pintou de vermelho. Uou! E está lá by Pharrell. Por acaso, há dias estava a ver que a Adidas também tinha uma série de parcerias associadas a isso. Pá, não sei. O pessoal compra, o que é que é? Se há mercado. Exato. Não, se há Exato. procura, tem de haver oferta. Mas sim, mas o do Will Smith, o filho do Jaden Smith, se não me engano, uma das coisas porreiras foi, pá, um choque para todas as pessoas, e ele está lá a dizer isto em forma de choque, que é, existem pessoas por aí no mundo, não é, que tomam banho usando água.
A sério, o pessoal usa É, água. pá, sério, tipo, Não, para se lavar. esquece. E então, lembro-me disso também. Mas Mas isso foi o pronto, quê? Há este 2 ano anos? foi há 2 anos não foi, por isso foi há 3 ou 4. Mas olha, e a Problema, experiência? Vá, vamos falar da experiência do que é ser uma startup no Web a Summit. experiência deste ano, pá, senti-me velho. Começou mesmo a doer estar já para o dia todo. Então, Que para vem pessoal de contexto, todo o lado. mas contexto é, existem 3 dias de evento, 3 dias de evento. 3 dias de evento Se distribuído por formos a... 5 pavilhões. Certo. Cada pavilhão tem tipo, que é 2 palcos, No mínimo 2. no mínimo 2. Ou seja, são 9 pavilhões, palcos enormes, em que é impossível ir a todos ao mesmo tempo. Exato. Além de que nós, enquanto startups, temos tipo um espaço durante um dia para mostrar o nosso produto. Se Enquanto fores alpha alfa, startup. sim, ao beta. Alpha ou beta startup tem só um, exatamente. Em caso fores growth, tens os dias todos. Growth tens os dias todos, ou seja, o que é isto? São basicamente 3 níveis diferentes de startups dentro do próprio, que é escolhido pela própria organização. Alpha são aquelas ideias que estão apenas a começar, beta já são ideias que tiveram investimento, growth já são empresas presentes no mercado. E são 4 pavilhões mais o Altice Arena associados a isto, que dá para distribuir as startups. Nós já fomos como pessoal que compra o bilhete e experimenta a feira, já fomos como alfa, já fomos como beta. Desta vez fomos como alfa, ou seja, não só tivemos o stand num dia, como tivemos na Startup Portugal. Fizemos o pitch, fomos uma das 15 mais promissoras startups do próprio Web Summit, das 15 portuguesas do Web Summit, e nós tivemos a oportunidade de fazer o pitch lá no Unicorn Factory, que é basicamente a parte portuguesa do Web Summit. Contextualizando, é isto, Baltazar, conta mais sobre o que é Não, realisticamente. basicamente é isto, é 3 dias de andar de um lado para o outro, tens de procurar as empresas, porque as empresas também vão variando todos os dias, dos postos que elas estão a apresentar, as alfas e as betas. Tens de ter um planeamento bastante bom e mentalizar-te, vais à procura de alguma coisa e podes não encontrar essa coisa lá, porque a verdade é que ele é um mundo e vem todo o tipo, tens todo o tipo. Mas é fixe, tipo, a certa altura tu estás a falar com um pessoal de áreas completamente diferentes. Não, porreiro, é fixe quando chega um português ao teu pé, um brasileiro, e pergunta se sabes falar português, dizes que sim e ele continua a falar inglês contigo. E eventualmente Isso também. tem-se essas... Exato, eventualmente volta-se todos ao português. Isso foi. Por acaso eu também senti isso. Uma vez a gente fomos convidados pela Startup Portugal para estar em Paris num evento chamado Vivatech. E a certa altura nós temos um grupo de WhatsApp de startups portuguesas. Qual é a língua que se fala lá? Inglês, exatamente. Faz sentido, porque é uma startup. Já fala, mas perceba, para mim sente que por estares em Portugal podes não ser necessariamente português, logo não dominar. Então é por aí que... Mas sim, acho que devíamos falar mais. Mas sim, mas agora, voltando a este assunto do Web Summit, eu acho que para o primeiro podcast é mais divertido a gente falar sobre a nossa viagem à Alemanha. Pode-se falar sobre tudo, Baltazar. Como é que isto foi criado. Não, espera, do Web Summit, como é que caça de brindes, como é que ficaste? Foi fraco este ano, muito fraco este ano. Nós estava-se à procura, mas não estava muito a vendo de Nutri shakes, o que for. E era basicamente isso. Se quisesses bem batido, tinhas em todo o lado a oferecer. Agora, qualquer coisa mais, não. A gente uma vez foi ao Web Summit e tive de brinde um router, não foi da Cisco. Foi, a gente fez uma escape room. Fizemos um escape room, que é basicamente, há uma série de desafios, temos uma X tempo e temos de sair de um quarto. É vários quartos, mas eu me lembro de um quarto lá, que a gente tinha de descobrir um código, e metias o código na porta e a porta abria. Mas só que o rapaz disse que a porta já tinha aberto muitas vezes, então estava um pedaço para fazer um pedacinho de força. Então dia 2 não sei se metemos o código certo. Não interessa, porque saímos do escape room, que é o objetivo, e trouxemos routers para casa. Tipo, brindes de routers, não é em todo lado. Não, é na Samsung, não é Samsung, era... Não, era Cisco. Cisco. Era Cisco. Que há a vantagem de ter empresas grandes lá.
Que este ano também não tinha. Nem tinha tantas empresas. Tinha a IBM, Que é ligeiramente grande. sei mesmo o que é que eles fazem hoje em dia. Eles fazem tudo. Tudo. Pois. Não. É o que é? É o que é, eles O que tinham é que tudo. faz uma Nokia Pá, hoje em dia? tu ias lá, sabes qual é o brinde deles? Qual é? Um batido. Não, brindes batidos, não vamos lá. Isso é para Então isso. pronto. Era. Mas olha, voltando ao início, sim, o que é que a gente pode contar da nossa primeira viagem à Alemanha? Pá, toda a perspécie da ideia de ser feita dentro do avião. Então, o início da Futear é, depois de termos pai 7 ou 8 anos a trabalhar com possíveis clientes, não, com clientes na Dobsware, onde fizemos pai mais de 50 aplicações diferentes, entre Android e iOS, pai 100. E acontece que nós chegamos a uma conclusão, é que os clientes são chatos. Dito isso, achamos que havia possibilidade de fazer uma espécie de spin-off, de uma forma que a Futear tomasse dimensão. Na altura nem sequer tínhamos nome de Futear. O que é que acontece? Tivemos a oportunidade de juntar dois pitches, um para os Estados Unidos e outro para a Alemanha. Na Alemanha tinha a particularidade de ser de uma aceleradora do neto do fundador da Adidas, a Lead Sports Accelerator. Com isso, nós olhamos para aquela oportunidade e dissemos, bem, Baltazar, eu estava a falar contigo, provavelmente. Provavelmente não estava a falar contigo, mas pensei em ti. Okay? Exato. Que era, temos vários clientes, e se a gente fosse agora fazer um projeto, mas associado à realidade aumentada, ao desporto, /o, porque gostávamos da FM, e gostávamos do Goal Point, não era? Goal Point não existia na altura. Já falamos sobre isto, mas acho que já existia. Eu acho que não. E o que é que acontece? A Goal Point é o quê? É um provider de dados, ou seja, alguém que olha além dos dados estatísticos normais. E nós achamos aquele conceito muito inspirador, ao ponto de nós querermos trabalhar em cima disso para perceber que tipo de dados estatísticos ou que informação é relevante para os utilizadores em tempo real. Dito isso, foi isso que metemos num pitch que foi feito depois de nós sermos selecionados, ou seja, fomos selecionados uma dos 12 projetos, alguns isto é que é 2019, 2020? 2019, foi antes de Covid? Não, 2018. 2019 foi a primeira vez que fomos ao Web Summit com a Futear. Com a Futear, se calhar. Isto deve ser 2018. Estou a ficar velho. Então, 2018 nós fizemos isto em que nós já íamos a caminho da Alemanha e ainda não tínhamos bem a noção do projeto que estávamos a fazer. Mas nada melhor do que fazer uma apresentação PowerPoint no caminho do evento. E quando chegamos lá, estamos a falar de empresas, nós estávamos a competir, portanto, uma ideia da Madeira estava a competir com... eu lembro-me de uma dos Estados Unidos que faturava para 10 milhões facilmente. Tinha de Hong Kong, também era enorme. Tinha uma no Brasil também, que tinha já não sei quantos jornais e isso. A seguir tinha aquilo, era tudo grande. Mas... E nós que também éramos enormes. Até porque... Nem se tinha logotipo. Espera, nem tínhamos logotipo, mas antes, o que é que a gente fez? A gente achou que devia levar esta ovelha para apresentar. Verdade. Por causa a seguir agora, eventualmente a gente mostrava a imagem disso. Mas temos uma imagem em que nós estamos, portanto, está o pessoal alemão a olhar para nós com desdém por estarmos a apresentar com um peluche de uma ovelha. E então aí tínhamos de explicar o conceito de onde é que nós viemos e porque é que nós já fazíamos coisas. Não, ainda está estas coisas do mais defesa, que é, eventualmente vem pessoas perguntar-nos o que é que nós fazemos. E então tinha de dizer as muitas mentiras que o David estava a dizer, ou então tinha-se de mais ou menos conciliar. Porque às vezes vinha duas pessoas perguntar a mesma coisa. Só diferente. Não, mas eu acho que esta caminhada também é isto, é inventar cenas ou mostrar um pouco do que é que vai acontecer, principalmente associado ao nosso projeto. Mas naquela altura nem era projeto, não era nada. Não, é uma apresentação PowerPoint. Mas a gente sabia que conseguia fazer aquilo, certo? E fizemos. Um Portanto, 2024, fast forward, há muita coisa pelo meio, mas não só cumprimos aquilo que prometemos para em 2018, como hoje temos a aplicação disponível Android, iOS, web, óculos de realidade aumentada e óculos de realidade virtual. A produção quer mandar qualquer coisa para este lado, manda. A gente está-se pronto a agarrar. A produção, obrigado produção. Portanto, isto era suposto... O nosso primeiro logotipo, para explicar como é que foi feito este design fantástico. Então, nós temos uma camisola que tem um logotipo muito feio.
convenhamos. Que é basicamente como nós, com todos os recursos que tínhamos na altura, definimos o logotipo da empresa. E aqui há toda uma história de empoderamento, que é, fomos ao Google e pesquisamos, criar logotipo grátis. E apareceu isto, foi fixe. Mas tivemos de fazer alterações. Tivemos de fazer Porque não tinha alterações. setinha para cima. E porque, importante, setas para cima, Setas para não cima, é? sempre importante. Caminha sempre para cima. E então nós criamos isto e depois um amigo nosso que trabalhava numa empresa de desporto fez isto e que foi a nossa primeira camisola que mostramos no primeiro Web Summit que nós fomos com a nossa própria empresa. Foi a FUTA. E usávamos isto. E os números eram aleatórios. Então, Não isto era é o meu, aleatório. É para ser tudo numerão. Esse é o teu, como é o numerão. Que eu fui o DM. Exato. E eu lembro que estava na altura da discussão do tamanho das t-shirts e disse, pá, para mim bom era um S. Toda a gente diz, um S é demasiado pequeno, pede um M, quem te vai pedir um L? E então pronto, resultado, ficamos todos com sacas à volta, porque é tudo de número acima. E E o número vai 0, 1, 2. 0, 1, 2, pois foi. E a seguir todos nós tivemos de inventar uma desculpa para isto. Por exemplo, eu era o 12, eu lembro-me de contar isto, mas em inglês. Que era, but why are you the number 2? Porquê que és o número 2? E eu, because we are a second screen solution. Porque basicamente nós complementamos a experiência e nós somos second screen. Mas na prática não foi porque basicamente quando nos ofereceram tinha houve um erro no e-mail. Mas era giro principalmente porque a gente ia descobrindo as coisas consoante iam aparecendo. E o primeiro é tudo falso. O primeiro é tudo. Eu lembro-me de tentar fazer o vídeo promocional e havia um gajo que não me deixava. Realidade aumentada basicamente posiciona objetos digitais no mundo real. E a certa altura estou a filmar um balcão que está vazio. E há um senhor que decide passar e ficar um pouco à frente do balcão vazio, que estava a atrapalhar a minha filmagem porque no meu telemóvel não estava vazio porque havia um objeto digital. E então foi um bocado estranho dizer ao senhor para se afastar de um balcão vazio, ele não sabia que estava a se afastar de alguma coisa. Mas é isso o poder da realidade aumentada. Afaste-se. A passar por cima do... Que era altamente, sem ter-se mostrar a nossa primeira versão. Qual era a primeira versão? Aquela que tem o planeta a rodar. Post-production, a gente a seguir mete o vídeo. Isso era uma cena fixe. Que era ter associado... depois parece que... ter associado a coisa, o primeiro vídeo que é do pessoal a se afastar. Para a publicidade da caneca. É fixe, diz, a bica-te para as tuas ideias. A bica-te para as tuas ideias. A bica-te é um termo madeirense. É. Já está? Já tipo, não tem nada a dizer. Acho que sim, porque também estava a fazer perguntas e lembro-te que eu passei a minha vida toda também na Madeira. É complicado eu saber se é um termo que eu uso. Mas... E gostas da Madeira, Baltazar? Gosto bastante. Gostas bastante. A Madeira, por acaso, tem as suas vantagens. A gastronomia é claramente superior. Bebida é claramente superior. Nós estamos a falar com alguém que também foi ao Porto e junto de um grupo de 10 amigos, todos eles do Porto, diz, e passo a citar... uma francinha boa, come-se na Madeira. Levaram-me a um sítio, disseram assim, esta francinha é mesmo boa. Vai queimada. Logo, o pão queimado já sabe mal. Escândalo. Logo já estragou tudo. E depois vem-me perguntar se eu gostei. E não ia mentir a pessoas que eu acabei de conhecer. Falta de educação. É verdade. Agora os que ficam ofendidos, Claro que fica ofendido, então. Imagina que chega aqui alguém do Porto ou de outra região qualquer de Portugal e diz assim: puxa, boa faz é no Algarve. Como é que eu ia levar-lhe ao lugar certo para beber poncha. Para desmentir. Claro. Ao contrário de ficar chateado com ele. A segunda, e a seguir talvez ele já não se lembrasse das outras. Já passava aquela que ia levar de sonho. Ia passar-lhe bem. Por acaso devíamos ter uma rubrica desse género, em que trazíamos tipo um convidado e dávamos poncha aleatório. Não, que não se pode dar, então isto não é para menores de 12 anos. Mas também não vai-se entrevistar ninguém de 12 anos. Quer dizer, pode-se entrevistar. Não, mas não podes dar poderes alcoólicos. Tinhas de arranjar uma poncha sem álcool. Poncha sem álcool é outro mundo que nem queremos entrar. Lembra-te porque a cerveja sem álcool existe para poder patrocinar nos jogos de futebol. Porque tudo o patrocínio dos jogos de futebol é sem álcool. Isto é Baltafact. Isto dava agora um jingle do Baltafact. Podem pesquisar. Pesquisem. Pesquisem. Quem é que vai pesquisar, Baltazar? Alguém, os telespectadores ou os
Vamos ser podcast sinceros, espectadores. Nós estamos numa sala que tem capacidade para aqui 200 pessoas. Talvez mais. Talvez mais, 200 pessoas. E temos 3 pessoas aqui que estão altamente interessadas que a gente acabe em 5 minutos. Em 5 minutos, verdade. Em 4 minutos e 43. E eu também estou a pensar que pode ser preciso repetir isto tudo, por isso falas. Pode ser a gente repetir isto tudo. Pode ser a gente repetir isto tudo. Porque nós fizemos o piloto. A produtora já está a abanar a cabeça com muita convicção. A produtora, by the way, é a nossa responsável de marketing. E nós estamos aqui, obviamente, para fazer um podcast. Que ela está a dizer que está tudo bem, mas Baltazar, obviamente. Que não Não está, porque ela é mulher, portanto, se ela diz que está tudo nunca vi bem. abanar aquela cabeça abana tanto. Não, é certeza. tipo, amor, posso ser? Sim! Mas, Já sabes, tu não podes ser. Exato. Tá. Mas pronto, já faz parte. E então, quem é que nos ajuda na produção? É a nossa responsável de marketing, o nosso responsável de design e o nosso responsável de desenvolvimento técnico e mais... E sim, devia estar a programar e está aqui a filmar coisas. Não, isso é a verdadeira questão. É o Não. facto de nós sermos uma startup, é estarmos a alocar 5 recursos para gravar este podcast. Sim, às vezes estás a escrever código e não sabes que nos 5 minutos seguintes podes estar a filmar um podcast. Isto é bué aleatório a nossa vida, não é? Por acaso, Que era isto que devia-se falar. o José, que é alguém que vamos conhecer nos próximos episódios, dizia que nunca pensou, estão o José, a Sofia e o Duarte, que eu estou aqui, José, Sofia, Duarte, entraram há cerca de 2 meses e, já tivemos para aí umas 5 ou 6 reportagens sobre nós. Ele disse que não estava à espera de em 2 meses já ter havido tanta comunicação à volta disso, porque se ele sabia, tinha-se preparado convenientemente para este trabalho. Porque a startup é boa aleatório, Não, isto é completamente aleatório. Agora, nunca se espera que acorda-se de manhã e só deixa sonhos trabalhar, sonhos fazer outra coisa, sonhos pesquisar Lamborghinis. Pá, Mas eu acho que a cena é que a gente também distrai-se muito do original, que é quando tu estás a fazer uma determinada tarefa. Nós trabalhamos basicamente por sprints, ou seja, nós não usamos a metodologia de trabalhar das 9 às 18 de forma rigorosa, nós trabalhamos por objetivos e às vezes acabamos por divagar imenso. E devagar imenso. Não, mas às vezes... Tipo, olha, a gente Baltazar está a fazer um podcast. Exato, porque tu estás sempre indo para coisas que não interessam a ninguém. É verdade, mas a certa altura já está a fazer assim. Não, Teoria. o que eu estava a dizer é que às vezes a gente tem de perder 10 minutos para ganhar 30 ou mais. Mas o que é que a gente ganha com este podcast? Com este podcast aqui, não sei por acaso. A verdadeira questão. Vamos todos E descobrir. gritei, acho que não devia ter. Não, isso já andou de um lado para o outro. Isso... Não, explique, eu acho. Quando eu disse que a gente vamos ter de repetir isso, há muitos factores aqui que vamos precisar de repetir isto. Mas E olha, eu não sei se vou precisar de um Lamborghini. eu acho que isto está profissional, até porque isto, olha, temos uma televisão, para já. Temos uma televisão que roda, se calhar revelamos isto depois. Não, que a cadeira não. Não pode. Não pode Problemas técnicos. Problemas técnicos. Por exemplo, o pessoal não sabe que a gente só tem 2 pessoas aqui porque só temos 2 microfones. Exato, porque nós que os outros vêm a caminho. Os outros vêm a caminho. Este background está preso por uma cadeira. Portanto, se tu... afasta isso para estar aqui fixe, para o pessoal ver. Olá, cadeira, bem-vindo a este podcast. Queria apresentar a cadeira. Obrigado, cadeira. Mas se te afastaste da cadeira... Tem uma tomada, Baltazar. Não. A bandeira da Madeira devia estar melhor posicionada. Mas isto já dá para fazer isto. O que é que está a acontecer? É uma televisão que roda. Inovação. Na babujinha de uma startup, incluindo uma televisão que roda. Que não sabe se Duma existe ou não, mas acho que existe com apostas. Não, é fixe. E então, o que é que nós prometemos? Prometemos que vamos trazer mais deste tipo de conteúdo. Nós vamos trazer coisas verdadeiras, reais. Neste primeiro episódio, eu e o Baltazar, por sermos co-fundadores, desculpem, da startup, fomos os primeiros, mas o objetivo é nós termos aqui mais pessoal. Eventualmente vai chegar mais microfones para entrevistar mais gente, e talvez a gente tenha de arranjar outro lugar para sentar mais pessoas, que não sei onde é que vai ser. Baltazar, algum comentário final? Este sofá é um pedaço rijo. Sofá rijo, gosto. Por causa estou a opinar agora sobre o sofá. O que é que achas do sofá? É um pedaço rijo, Não vou-te mentir. A primeira vez que vim aqui sentar, fui-me sentar com mais vontade e senti ele rijo.
realmente é, Ele é fixe. é muito assim E desconfortável. sobre o podcast no geral? Sobre o podcast, eu Já acho está a que dizer para a tinha gente de falar fechar. mais sobre a aleatoriedade que se passa na empresa. Mais Que é sobre muita temas. aleatoriedade. Exato. Que E é não muito. tão sério como isto está a ser. Como o ensaio. O piloto. o piloto. O piloto. Vamos dizer o piloto, foi feito. Também Mas acho que pronto. sim. Mas pronto, não tenho mais nada a dizer. De Pronto. mim é tudo. Damos por encerrados, agora Exato. entra o jingle que a gente ainda vai fazer. Mas quando a gente tiver um jingle, Vai entra ser agora. altamente. Vai ser altamente. Pronto, pessoal, força, valeu. Dás uma palma? E dou uma palma. Dá uma palma. Na Babujinha de uma Startup, com David Olim. É o podcast da premiada Food R, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1, lift off.